Glória e paz para todos, amém? Deus está no controle, Deus se faz presente no nosso meio, aleluia. Amém, irmãos? Vamos estar hoje no capítulo 2 de Joel, amém? Já falamos sobre o primeiro capítulo de Joel, já falamos, e hoje então nós vamos estar entrando no capítulo 2 de Joel, amém? Vou estar escrevendo aqui, para a honra e glória do Senhor, a paz do Senhor, os amados irmãos que estão entrando agora aí. Estou com um pouquinho com a cara de sono aí, irmão, que eu deitei para descansar um pouco. Eu confesso aos amados irmãos que eu fico cansado, mas tudo pelo reino, né? Hashtag Jesus é o foco. Glória a Deus. Boa noite aí, Rosilene Gomes. Boa noite, Michel Lima. Boa noite para todos que estão aí assistindo esse estudo de Joel. Amém? Vou estar escrevendo aqui e deixando fixado aí para os amados irmãos que forem entrando saber que é o estudo de Joel. Amém? Estudo do capítulo 2 de Joel. Glória a Deus. Estou colocando aí também o meu zap para a oração. Tá bom, irmãos? Rosane, um abraço. Alexandre, meu amigo. Deus abençoe sua vida, varão. Diácono Alexandre aí com a gente também. Professor Alexandre, né? Chamando assim, né? Professor Alexandre. Esse homem aí domina o Antigo Testamento todo da Bíblia aí. Esse homem é fera. Bem, vou estar colocando o zap da oração. Pronto. Aí, os amados irmãos, vai ficar fixo aí na tela, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, Deus está no controle de tudo. Falamos aqui no capítulo 1 de Joel. Meu amigo, quero te parabenizar. Tu és guerreiro. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Aleluia. Glória a Deus. A obra não para, né? Não pode parar. Até agora sem parar. É isso aí, varão. Correndo mesmo, a obra do Senhor não pode parar. Então, irmãos, semana agora foi quinta-feira. Encerramos o estudo de Joel, que foi uma bênção. Foi uma bênção, graças a Deus. Falamos sobre os 4 elementos a qual levou o povo à miséria. Falamos
dos 4 demônios que atuam na nossa vida por causa da desobediência e da infidelidade com Deus. Falamos aqui a lagarta, que foi o cortador, ou cortador, como você preferir. Falei aqui do gafanhoto, a qual seria o migrador. Amém? Falei da alacusta, ou devorador. E falei do pulgão, ou destruidor. Então, falei desses 4 demônios a qual atua na minha vida. E muitos atribuem isso, né, naquele versículo de Malaquias 3,10, né, trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, farei prova de mim, assim diz o Senhor dos Exércitos, né, repreenderei o devorador, o migrador, nananana. Mas a questão não é só essa dos dízimos e oferta, não. Vai muito mais além do que isso. Esses 4 demônios atuam na nossa vida por causa da desobediência e da infidelidade com Deus. Bom? Então vamos entrar agora em uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade desse estudo, que Ele possa abrir a nossa mente de forma sobrenatural, porque sem a presença de Deus aqui nesse lugar, nada iria valer. Então vamos estar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Amém? Enquanto eu estou orando, compartilhe essa live aí, para a gente estar junto, palestrando a palavra de Deus nesse momento. Amém? Deus de Israel, nesse momento quero te agradecer, queremos te exaltar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor está nos dando. Tira de mim todo o cansaço físico, Senhor. Hoje foi um dia de correria, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me sustentar nesta hora para levar esse estudo para aqueles que querem aprender de Ti. Deus, a hora é o Senhor que determina, por isso que eu não divulgo a hora do estudo, porque é o momento ao qual o Senhor quer que eu esteja em frente a essa live. E eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar as pessoas para estar ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus está nesse lugar. Então, sem mais demoras, né, Rodrigo, um abraço. Elaine Silva também, um abraço aí. Venha participar com a gente desse estudo aí maravilhoso. Irmãos, o estudo sobre o livro do Joel, o profeta. Já falamos do capítulo 1 e agora nós estamos entrando no capítulo 2 de Joel. Não repare se toda hora eu beber água, tá, irmão? É porque, confesso aos irmãos que é um cansaço mesmo. Mas daqui a pouco melhora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Joel 2. Vamos estar falando do trigo, vinho novo e azeite. Amém? Depois vocês entram no meu Facebook ou entram no meu canal do YouTube e lá está a primeira parte do estudo do capítulo 1 e o capítulo 2, que foi dividido em 2 partes, o capítulo 1. Amém? Então, irmãos, o livro de Joel é um livro rico. É um livro, se a gente parar para analisar, vem acontecendo nos nossos dias de hoje. Vem. O livro de Joel, quando Deus desperta a Joel para falar para o seu povo, trazer o seu povo ao arrependimento, é o que está acontecendo hoje na nossa vida. Então Deus precisou tirar a alegria, Deus precisou deixar o povo na escassez para poder ensinar o povo a voltar a Deus.
Quantos de nós, irmãos, estamos longe da presença de Deus? E às vezes está acontecendo tantas coisas na nossa vida que a gente fica questionando a Deus, mas não queremos entender de fato que Deus está querendo um compromisso comigo, um compromisso contigo. É dessa forma. Amém? Então, o capítulo 2 de Joel, lá em Joel 2, o Senhor Deus nos mostra que o arrependimento, a oração, o jejum e a humilhação são elementos essenciais para mudar a nossa sorte. Somos convidados para nos voltar para Deus, voltar a nossa face para aquilo que é bom. Devemos estar constantemente clamando ao Senhor, junto ao povo de Deus, em juntamentos santos, nas igrejas, até mesmo dentro de uma reunião com amigos, dentro da sua casa, do seu quarto, em lugares santos, ajuntamentos santos, em lugares que lhe convém a clamar, a buscar ao Senhor. Amém? Se tocarmos o coração de Deus com a nossa humilhação, o favor do Senhor nos alcançará e veremos a sua boa mão sobre nós. A promessa de Deus é que há restituição disponível para aqueles que o buscam em arrependimento e fé. Em lugar de escassez e luto, fartura e alegria. Por fim, a promessa é de que o Espírito Santo será abundantemente derramado em nossas vidas. Isso aqui é uma introdução para você poder entender o que Deus quer fazer comigo e com você. No lugar de escassez e luto, Deus quer dar paz e alegria. Deus, ele tem um projeto para a minha vida e na sua vida. O projeto de Deus aqui, Joel está apontando, irmão, lá para Atos 2, a descida do Espírito Santo. Joel já está profetizando a vinda do Espírito. Então, o desejo de Deus, a promessa de Deus, é que nós nos enchemos do teu Espírito Santo. Porque quando nós deixamos o Espírito Santo entrar e trabalhar, automaticamente nós começamos a ter a mente de Cristo, a vontade e o desejo de Cristo. Sem o Espírito Santo, Joel está falando aqui para mim e para você, sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos fazer nada, absolutamente nada. Porque é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos ensina. Então Joel aqui já está apontando lá em Atos 2, mostrando que a promessa de Deus vai se cumprir. Então Joel aqui ele profetiza, Deus manda o tempo da escassez para corrigir o povo. E o que nós estamos vivendo hoje no Covid-19, irmão? Famílias que não tinham tempo para estar junto com suas famílias, hoje está tendo tempo. Você acha que esse Covid veio à toa? Hoje você não pode dizer que não tem tempo de orar, de jejuar, de clamar. Então Deus está mostrando para mim e para você, irmão, que nós podemos sim ter tempo para a família e tempo para Deus. Temos sim. Muitos estão em casa sem trabalhar. Né? Porque tem trabalho que fechou, não está podendo. A minha rotina, ela continua. Eu continuo trabalhando, saindo 7 horas, 7h30 da manhã de casa, voltando ao meu horário. O que mudou para mim foi a parte da noite. À noite eu estou tendo mais tempo com a minha família. Mas quando voltar as igrejas a funcionar, esse tempo vai acabar? Sim ou não, irmão? Coloca aí quem acha sim e quem acha não.
e me responda por que não ou por que sim. É interessante isso. Isso é muito interessante. Então, o profeta Joel está trazendo o povo ao arrependimento, a voltar-se para Deus. Porque sem o arrependimento, o juízo é severo. Deus não está preocupado com o seu pecado. A preocupação de Deus é se você continuar pecando, para onde o seu pecado vai te levar. Então Deus usa profetas para nos exortar, para chamar a nossa atenção, para aprendermos que precisamos voltar para Deus. Então aqui nós vamos estar trabalhando o capítulo 2 de Joel por inteiro. Não sei se vai terminar hoje ou se vai ter a segunda parte desse estudo, porque eu quero deixar muito bem explicado, muito bem entendido. Não adianta eu passar um estudo correndo e vocês não entenderem. Eu prefiro fazer em 2 etapas, 3 se possível, mas que eu possa o máximo possível de tirar dúvidas. Porque a mesma dúvidas que você tem aí, pode ser que eu tenha aqui também. Então você coloque também a sua dúvida aí. Que de repente podemos trabalhar em cima da sua dúvida, e a sua dúvida pode ser dúvida de muitos aí. Se eu souber tirar a sua dúvida, eu estarei tirando. Se eu não souber, eu vou estudar mais um pouco e no próximo estudo estarei tirando a dúvida. É simples assim. Então aqui nós vamos estar trabalhando o capítulo 2 de Joel. Se você tem caneta e papel, é o seu momento de pegar agora. Porque agora nós vamos começar a falar o significado de cada versículo de Joel. Tá bom? Eu só vou levantar aqui para ligar o ventilador que está calor aqui para mim. É o tempo que você tem aí de pegar o seu papel e a sua caneta. Mas pegue agora, hein? Voltei. Pegue o seu papel e pegue a sua caneta, porque nós vamos passear no livro de Joel. Amém? Pegue a sua Bíblia, que vamos precisar dela. Amém? O capítulo 2 de Joel vai ser dividido da seguunda forma. Capítulo 2, tá? Do 1 ao 10, nós vamos estar falando do grande exército inimigo. Do versículo 1 ao 10, nós vamos estar falando do grande exército inimigo. Do 11 ao 14, devemos voltar para Deus. Olha, do 1 ao 10, vamos estar falando do exército inimigo. Do 11 ao 14, que nós devemos voltar para Deus. Do 15 ao 18, ajuntamento para santificação. Tá? Do 15 ao 18, ajuntamento para santificação. Se vocês estão entendendo aí, coloca assim, ó, sim. Só para me saber. Quem não estiver entendendo, fala não. Tá bom? Só para me saber se eu estou falando rápido, se eu estou falando normal, ou se eu estou muito lento. Então, por favor, coloque aí para mim em nome de Jesus. No capítulo 19 ao 22, promessa de trigo, vinho e novo azeite. Então começa com o tempo da escassez, né? E agora Deus vai restituir, mas Ele só vai restituir de acordo com o nosso clamor
com o nosso arrependimento, com o nosso jejum, com a nossa busca. Por isso que é importante voltarmos para Deus. No capítulo 23 ao 27, promessa da restituição. No 28 ao 32, promessa de derramamento do Espírito. Então vamos lá. Do 1 ao 10, o grande exército inimigo. Do 11 ao 14, devemos voltar para Deus. Do 15 ao 18, ajuntamento para a santificação. Do 19 ao 22, promessa de trigo, vinho e novo azeite. Vinho novo e azeite, perdão. Do 23 ao 27, promessa da restituição. E do 28 ao 32, promessa de derramamento do Espírito Santo. Bem? Deus está falando nesse lugar. Deus está aqui, graças a Deus. Então, Ângela Dutra está aí com a gente, a Terezinha, né? Cássia Silva, Maria José sempre aí, glória a Deus. Rosa Oliveira. Repete, por favor, isso. É porque não está passando aqui para mim, irmão. Eu estou me perdendo aqui, ó. Glória a Deus. Bem? É porque não está aparecendo para mim quando eu deixo fixado. Aí não fica vindo para mim aqui, mas eu acho que agora tá. Ângela Paz, mais uma vez aí, né, meu irmão? Glória a Deus. Irmãos, abre a sua Bíblia agora. Deixa eu pegar meu óculos aqui rapidinho, tá, irmão? Um minutinho. Glória a Deus. Amém? Então abre a sua Bíblia agora no capítulo 2 de Joel, no versículo 1 ao 10. Nós vamos fazer por etapa. Vamos estar falando agora de 1 ao 10. Amém? Versículo 1. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas. Como o alvo espalhado sobre os montes, povo grande e poderoso, qual deste o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de um cavalo, e correção como cavaleiro. Como o estrondo de um carro sobre o escume dos montes, irão eles soltando como o ruído da chama de fogo, que consome pra grana, com um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temeram os povos, todos os rostos são como tisnatura da panela. Como valente correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão. Irá cada um pelo seu correio, sobre a mesma espada, se arremesserão, e não serão feridos.
irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se engrecerão, e as estrelas retirarão os seus resplendor. Amém? Então aqui nós lemos de 1 ao 10, ou seja, um grande exército de inimigos. Aqui começa o grande exército dos inimigos. Ao longo da nossa vida, teremos de lidar com muitos adversários. Não é verdade isso? Não tem para onde correr. Aqui começa o grande exército dos inimigos. Na nossa caminhada de vida, quantos adversários vão se levantar, irmão? Para tentar parar você? Para tentar te frustrar? Quantas pessoas? Já perdeu a conta de quantas pessoas já fizeram isso com você esse mês? Nesse Covid-19, quantas pessoas tentaram te parar? A nossa vida é dessa forma. Aqui nós estamos falando de um grande exército inimigo que se levantou. E que se levanta na minha vida e na sua vida também. Só o que nós temos que fazer é não desistir, é não parar, é prosseguir, é confiar. Você tem o seu foco, você tem o seu objetivo, e quando você tem o seu foco, você não para no meio do caminho. Pode vir até palavras de desânimos, pode vir palavras assim: pô, você é maluco, você é doido fazer um negócio desse. Você já ouviu uma coisa dessa? Eu já ouvi, eu e minha esposa já ouvimos, sim. Mas nós não desistimos. Então, na nossa caminhada, vai ter sim pessoas se levantando para tentar nos frustrar. Isso é certo. Muitos deles nos atacarão por causa das brechas que geramos com as nossas próprias atitudes. É verdade. Muitos inimigos se levantarão contra a nossa vida através da nossa brecha, da nossa falha. Lembra do migrador, do cortador, do destruidor? Eles entram na nossa vida como? Através da nossa infidelidade e da nossa desobediência a Deus. E os inimigos, vamos colocar o português claro, que Satanás, ele entra na minha vida e na sua vida através de brechas que nós damos para ele entrar. Ele só pode atuar na minha vida e na sua vida se nós dermos brecha. E isso acontece com as nossas atitudes. De repente, não vigiamos, falamos um palavrão, não é verdade? Saiu, ou você se irou, e aí veio aquela ira, você começou a falar algumas verdades na cara de alguém. Já veio até mesmo vontade de dar um soco, até mesmo você já deu, ou quase deu, não é verdade? Dessa forma. São as nossas atitudes, através das nossas atitudes, que nós demos a brecha para Satanás entrar. Pronto, falei, já era. Márcia Regina, minha irmã, um abraço. Então, Satanás, ele entra na minha vida e na sua vida através de brechas. É nas pequenas coisas que nós tropeçamos, irmão. Diaconisa, pega para mim para me limpar o óculos aqui, por favor. Lá dentro da caixinha. Então, é através das nossas atitudes que Satanás entra. Obrigado. Então, nós temos que vigiar as nossas atitudes. Tem coisas que a gente está carregando a semana toda, né? E estamos conseguindo. Tem a semana toda alguém atentando o nosso juízo, né? Falando coisas, nos afrontando, e a gente está conseguindo resistir. Aí chega uma hora que a gente não consegue. Poxa, eu resisti a semana toda. Diaconisa Suzana, um abraço.
Eu resisti a semana toda e hoje eu não resisti. Só que o diabo não quer saber que você resistiu a semana toda, o mês todo. Satanás, ele entra naquele momento que você não resistiu. Satanás, ele é oportuno, ele é paciente. Por isso que a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. É todos os dias dizendo não para o nosso pecado. É todos os dias dizendo não para os nossos prazeres, irmãos. Então, outra visão para nos testar é aperfeiçoar e outra visão para nos promover. Então, a gente tem que ter a visão para nos aperfeiçoar. Onde eu errei? Eu consegui a semana toda, mas hoje eu não consegui. Então, aonde eu errei aí para não conseguir? É a estratégia que Deus está dando para você e para mim. Tem 6 pessoas aí me assistindo. Tem 6 pessoas aí. Aonde eu errei? É aqui que eu tenho que prestar atenção. Eu consegui o mês todo, mas hoje eu não consegui. Então calma aí, você não conseguiu hoje. O que fez você não conseguir hoje? É o que você vai se preparar para amanhã não repetir esse erro. Temos que nos olhar também com olhar crítico. Nós somos o tempo todo observado por pessoas que nos julga todo o tempo, que fica esperando um erro nosso. E Joel está nos ensinando aqui a ter uma visão ampla, uma visão a qual vai mostrar para mim e para você o nosso erro. E errar, irmão, é humano. Você não pode ficar persistindo no erro. É isso que não pode acontecer. Então, o profeta Joel está nos mostrando aqui, ó, uma visão para nos testar, ó, a perfeição e a visão para nos promover. Deus também nos testa, irmão. Deus também nos coloca à prova. Para Deus, porque Deus, ele quer provar para mim e para você que nós somos capazes sim de vencer. Então Deus levanta o profeta Joel aqui simplesmente para falar para mim e para você que ele está no controle da nossa vida. Se andarmos no caminho reto do Senhor, em obediência e fidelidade, Deus nos dá a estratégia para sair da situação difícil a qual nós estamos vivendo hoje. E aqui os inimigos, né, do capítulo, do versículo 1 ao 10, os inimigos são consequência das atitudes e escolhas do povo em viver longe de Deus e de seus princípios. Ou seja, aqui os inimigos são consequência. O povo de Judá ali estava sendo massacrado porque foi consequência das atitudes do povo. Trazendo para a gente, os nossos inimigos são a consequência das nossas atitudes. Do nosso jeito de falar, de agir, de pensar, é verdade. Então aqui, os inimigos daquele povo é consequência daquilo que eles vinham fazendo. Não foi simplesmente chegou a praga de gafanhoto, não. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Mesma coisa sou eu e você com as nossas atitudes. Há muito tempo já está acontecendo alguma coisa que não está agradando a Deus e a gente não está, né? Às vezes passa até mesmo despercebido. Só que Deus, ele traz uma correção para o povo. Ele levanta um profeta, como está levantando você, levantando eu aqui. É dessa forma que Deus trabalha, ou seja, os inimigos são consequência das atitudes e escolhas. Qual é a escolha que você tem feito? Você está querendo viver o quê? Eu não estou aqui falando de católico, não estou falando de macumbeiro, de espírita, não.
Eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando de Deus. Eu deixo bem claro para a minha live que eu não prego religião, eu prego Deus, a palavra da verdade. Eu amo católico, eu amo espírita, eu amo macumbeiro, eu amo todos eles e tenho amigos assim. Eu não tenho problema com isso, de lidar com nenhum deles. Eu amo da mesma forma. Então por isso que eu não prego religião, porque religião não salva ninguém. O que eu prego é a palavra de Deus, é ela que liberta, é ela que cura, é ela que restaura e é ela que santifica. Então aqui, por consequência e escolha daquele povo, veio e levantou-se um exército de inimigo contra eles. É porque eles decidiram viver longe dos princípios de Deus. Eles decidiram fazer as suas próprias escolhas, vontade, adorar outros deuses. Foi escolha do povo. De repente hoje eu e você estamos passando por uma situação que você não entende por quê. Mas é uma consequência a qual eu e você tivemos lá no passado. Já parou para analisar dessa forma? Queremos simplesmente julgar a Deus, mas não. Nós não paramos para entender o que eu estou passando aqui foi uma consequência minha, lá no passado. Por que eu estou falando isso? Eu tinha um Siena 2008, carro novo na época, e então a minha emoção, abrimos uma congregação lá no Cubango, então a minha emoção, Guará, um abraço meu amigo, foi trocar por uma Kombi. Foi a minha emoção, preste atenção, foi a minha emoção. Então conversei com a minha esposa, fui lá e fiz, troquei numa Kombi. Irmão, a Kombi só quebrava. A Kombi só quebrava. Deixa eu ver o que a irmã escreveu aqui. Não consigo ler. Não estou conseguindo ler porque está muito claro. Mas eu vou ler já já, irmã. Calma aí que eu vou tentar ler aqui. Então eu peguei e troquei a Kombi. Só para você entender a consequência. Tá? Deixa eu ler aqui o que a irmã mandou aqui. Sabe, essa pandemia não veio a troco de nada. Ela nos paralisou. Quem não tinha tempo para o Senhor, é verdade, ela veio com um gafanhoto para destruir e reconstruir. Essa é a hora do arrependimento e reconciliar-se com Deus. É forte, irmã, é verdade. Não veio à toa, não. Não veio à toa mesmo, não, irmão. Isso aí é forte mesmo, graças a Deus. Ótimas palavras aí, fui feliz nas suas palavras aí, que Deus abençoe sua vida. Então eu troquei. A Kombi só quebrava. Porque eu queria levar o povo de uma igreja para outra, sair da filial, levar para a matriz. E um dia, eu conversando com uma pastora amiga minha, e eu entrei nesse mérito e falei com ela que eu não entendia, porque teve uma vez que eu fui, com o meu coração, troquei meu carro pela Kombi, e a Kombi só vivia quebrando, e Deus usou ela tremendamente para falar: Deus não mandou você fazer nada. Deus não mandou você trocar o seu carro pela Kombi. Hoje você está colhendo a consequência do seu ato lá atrás. Irmãos, eu fiquei desempregado. Eu fiquei 4 anos desempregado, sendo sustentado pelos outros. Por um ato que eu cometi lá atrás. Eu fiquei endividado. Eu tive que vender a Kombi por um preço baixo para quitar o Siena que eu não tinha quitado. A minha vida virou de cabeça para baixo, irmão, por causa de uma atitude minha. Então, o que Joel está falando aqui é simplesmente para mim e para você, sabe o quê?
Não faça nada por impulso. Não toma suas próprias decisões baseado em comentários, em emoções. Não faça isso. Porque eu fiz por emoção, um desejo do meu coração, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. E depois disso eu aprendi, irmão, e minha esposa, tudo agora que nós vamos fazer, nós oramos e aguardamos no Senhor. Então a consequência, a atitude, as nossas escolhas é o que se levanta o inimigo na nossa vida. Devemos ter a mente em todas as nossas escolhas devemos ter em mente que todas as nossas escolhas são somente e que não escolheremos nada além do que semeamos nessa área. É pura realidade, irmão. Nós só vamos colher aquilo que plantar. Não adianta eu colher abacaxi e querer colher uva. Não adianta eu plantar mamão e querer comer cajá. Nós temos que entender que nós só vamos colher aquilo que plantar. E o que você está plantando hoje é o que você vai colher amanhã. O que você está colhendo hoje foi o que você plantou no passado. Se você plantou uva, você está colhendo uva. Se você plantou maracujá, é por isso que você está cheio de sono aí. Entendendo? Então, as nossas escolhas vai resultar no que nós vamos colher amanhã. O povo de Israel, o povo de Judá, estava colhendo aquilo que plantou, orgia, largou Deus e começou a viver na prostituição, não tinha mais o temor. Então a praga veio do gafanhoto, ela veio para corrigir o povo, sim, mas veio porque o povo plantou aquilo ali. Então, irmão, isso é coisa séria. Eu sempre falo aqui, ó. Eu sempre falo. Nós vamos colher o que plantar. Nós somos observados todo o tempo. A live da palavra, são 6 pessoas aí online. É a hora que Deus me deu, irmão. Eu não divulgo a live do estudo para ninguém. Eu não coloco no zap, não coloco não coloco. Eu entro a hora que Deus manda e vai entrar as pessoas que tem que entrar. O culto, eu aviso, mas o estudo eu não aviso. Evangelista Lírio, um abraço, meu amigo. Então aqui o povo de Judá, ele simplesmente está colhendo o que plantou. Então as nossas escolhas, nossas atitudes, vai mostrar o que você vai colher lá na frente. Por isso que nós temos que parar e analisar. Um falar, irmão, um agir, pode arruinar 10 anos do seu ministério. Porque há 10 anos você conseguiu, mas naquele dia que você não conseguiu, é o dia que o inimigo entra. Não tem? Quando as pessoas falam assim, eu tenho 10 anos de igreja. Preste atenção, mamãe, um abraço. Eu tenho 10 anos de igreja. E daí? Você pode ter 20 anos de igreja, fiel a Deus, em santidade. Mas se no dia que Jesus voltar você estiver em pecado, você fica. Por um dia, ou minutos, ou segundos, que Jesus voltou e você entrou em pecado, você fica. Aí você vai falar, Senhor, e os 10 anos que eu fiquei fiel a Ti? Para Deus é o agora, irmão.
se Jesus voltar agora nessa live aqui? Tem 6 pessoas aí e eu aqui. 7. Vamos subir todos juntos dando glória a Deus? Isso é uma autoanálise que nós devemos fazer. É dessa forma que Deus quer eu e Deus quer você. Então, se você não quer uma colheita que te traga aflições, fundamente suas escolhas no conselho da palavra de Deus. Acabei de falar isso agora. Ela é um manual seguro para uma vida feliz e frutífera em todas as áreas. Se você não quer, também te amo, mamãe. Se você não quer colher coisas má, então começa a plantar coisa boa. Porque não adianta você ter 20 anos de casa e Jesus voltar e você ficar. Não adianta. Então o profeta Joel, do versículo 1 ao 10, ele falou que se levantou um grande exército de inimigo por escolhas e atitude do povo. É isso aí, ele vai dizer, não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Olha só. Mas, Senhor, eu fiquei 20 anos na sua casa. Senhor, eu fiquei em santidade. Senhor, eu só fui dar uma voltinha. De horas, de minutos, de segundo. Não importa. Para Deus é o agora. Então, o profeta Joel, do 1 ao 10, fala de um grande exército que se levantou por causa das escolhas e atitude do povo. E qual é as escolhas e atitude que você está escolhendo nessa noite? Capítulo 2 de Joel é o estudo nosso. Mande a sua oração, o seu pedido de oração para esse zap que está aparecendo aí para vocês. Wesley Silva, meu obreiro, Deus abençoe sua vida. Então vamos agora estar lendo do versículo 11 ao 14. Irmãos, pega papel e caneta e anote, porque são coisas ricas que nós vamos estar falando aqui, tá bom? Ah, mas eu não tenho um papel e caneta, não tem problema. Então depois que acabar esse estudo, você entra novamente e vai anotando aí, em nome de Jesus, amém? Vamos estar lendo agora do 11 ao 14, tá? Do capítulo 2, bem? E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto, e rasgai os vossos coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se a volta e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar, a libação para o Senhor vosso Deus. Então Deus agora está falando para o povo, trazendo o povo ao arrependimento. Então o capítulo
do versículo 11 ao 14, Deus está mostrando para mim e para você que nós devemos voltar para Ele, reconhecer Ele novamente e voltar a caminhar com Ele. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que há momentos da nossa vida que o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa carne grita, né, os nossos, os nossos rompantes, as nossas manias, os nossos desejos, mas isso não vai te levar a lugar nenhum, você se afastar de Deus por causa disso. Porque o que o mundo te oferece, Deus está falando para mim e para você, através de Joel, o que o mundo está te oferecendo é momentâneo e sofrimento eterno. O que Deus está passando para mim e para você é duradouro e vida de santidade, alegria eterna. Então, Satanás ele te dá alguns momentos de prazeres, mas o seu sofrimento vai ser eterno. Grava isso. Eu vou repetir para você. Satanás ele te dá momentos de prazeres, mas um sofrimento eterno. Deus te dá muitos momentos prazerosos e uma vida de santidade eterna, uma vida de alegria, porque a tribulação a qual nós estamos vivenciando, no dia de hoje, não será comparada da glória que Deus vai derramar sobre a nossa vida. Foi pregado aqui ontem isso. Satanás te ilude, Deus não. Deus fala, filho, você vai sofrer, você vai passar por uma escassez, você vai passar por esse Covid-19, você vai passar por uma tribulação no seu casamento, você vai até perder o seu casamento, você vai perder um ente querido, você vai ter alguns filhos seus vai se prostituir, outros vai se drogar, outros vão viver no tráfico, mas olha só, filho, tudo isso eu vou restituir para você. Então você vai passar esse tempo de escassez, é um tempo de escassez aqui na terra, mas o que eu preparei para você lá na glória é eterno. E o que Satanás tem para você na terra é passageiro e sofrimento eterno. Então, no capítulo do versículo 11 ao 14, que nós devemos voltar para Deus. Diante da aflição, somos convidados pelo Senhor a nos chegar a Ele e receber ajuda. Este retorno, porém, não pode ser feito de qualquer maneira, mas sim com um coração inteiro e devoto. Esse arrependimento agora, no versículo 11 ao 14, Deus está falando que não é de qualquer maneira. Quando eu faço o apelo aqui, eu sempre falo aqui e também falo na igreja. Não vem porque o evangelista está chamando. Não faça isso. Porque é você que tem que decidir a sua vida, não as pessoas. Entenda isso. Não é as pessoas que tem que fazer você decidir. É você. Nós somos um canal para dar essa oportunidade para você. Mas a escolha é sua. Então você tem que decidir. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero ter uma vida de sofrimento eterna. Eu não quero. A escolha é sua. Deus só vai dar o segundo passo quando você der o primeiro. Porque tem pessoas, irmão, que vêm pela emoção, aceita o Senhor, oh glória a Deus, aleluia, 10 almas para Jesus. Quantas permaneceram? Agora, quando você toma a decisão correta por si próprio, vai vir luta, vai vir tribulação, vai vir pensamento até mesmo de você largar, de se afastar, mas você não vai largar. Porque você está entendendo e você vai entender, ou já está entendendo, que isso é passageiro. Isso é passageiro.
é só um pouquinho de tempo e você vai receber a sua vitória. Então, quando Joel está falando para o povo voltar, voltar é voltar por inteiro, não de qualquer maneira. Tá? Pode mandar a sua oração que a diaconisa está anotando aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Pode mandar também direto para o Zap, se você preferir também, pode mandar direto para o Zap. Então, Joel, Deus está usando o profeta Joel para falar para mim e para você. É voltar por inteiro, não é de qualquer maneira. Esse Covid-19, quantas pessoas que não se viam, quantos pais dentro de casa com seus filhos não se viam, porque o filho trancado no quarto e o pai na sala. Pai chegou pelo Zap, no quarto, e o pai na sala. O contato era Zap. O Covid veio, irmão, para despertar o povo que o convívio familiar é obra de Deus. A família é obra de Deus, é projeto de Deus. E Satanás estava acabando com isso. Satanás estava destruindo lares por causa disso. Então, esse Covid-19 aí, se você olhar, ele não tem tudo de ruim não, irmão. Não tem tudo de ruim não, tem coisas boas nele. Que isso, evangelista? Por que você está falando? Sim. Quantas famílias hoje estão unidas? Quantas pessoas, desceu fresquinho aqui, irmão, quantas pessoas hoje pedindo perdão? O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, um primo, um amigo. Quantas pessoas? Então, tira proveito de tudo. Aquilo que é bom você pega. Aquilo que é ruim bota no bolso furado para cair e ir embora. Então vamos aproveitar as oportunidades que nós temos na vida, porque hoje ela pode ser a última. E falar em perdão, você já pediu perdão a alguém hoje? Já? Está precisando liberar perdão? Esse é o momento, tá bom? Reflita aí um pouquinho, em nome de Jesus. Essa devoção deve ser simbolizada pelo jejum, lamento e planto. Ou seja, essa devoção, essa volta para Jesus, esse arrependimento tem que ser pelo jejum, pelo lamento e pelo planto. Sincero, é o choro sincero. O choro não é choro de falsidade, é choro, Senhor, eu estou realmente arrependido. Senhor, eu me sinto sujo pelo que eu fiz. Senhor, eu me sinto sujo pelo que eu faço, eu não quero mais fazer, Senhor. Me ajuda, Senhor. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas me ajuda, Pai. É com o coração voltado para Deus, irmão. É o coração voltado para Deus. O arrependimento tem que ser por inteiro. Ah, Senhor, eu me arrependi até aqui, mas daqui para lá, não. Está errado, irmão. Está errado. Tem que voltar-se para o Senhor por inteiro. Sem metadinha. Não tinha aquela brincadeira? Metadinha. Lembra disso? Era meu tempo. Ou tudão, né? Metadinha, não. É por inteiro. Não existe metadinha com Deus. Deus, Ele quer tratar eu, quer tratar você. E Deus está usando esse Covid-19 aí, irmão, para nos alertar, para voltar para Ele, para buscar Ele. O que a irmã Maria José falou aí, ó, minha tia, mãe do diácono Alexandre aí, ó. Não foi à toa esse Covid não, irmão. Pega o aproveito disso aí. Quanto tempo você não passava com sua família? E hoje você tem tempo para passar. É forte, hein, irmão? A parte mais profunda do nosso ser deve depender de Deus, pois a promessa é: quem
a parte mais profunda do nosso ser deve depender de Deus, pois a promessa é que em sua bondade o Senhor se voltará para nós e nos restaurará com bênçãos. Tá entendendo? A parte mais profunda. É essa. É invocar a Deus. É tocar na bondade de Deus. É fazer Deus se voltar para a gente também. É chamar a atenção de Deus. Lembra de Zaqueu? Quando ele sobe naquela árvore e chama a atenção de Deus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra, irmão, que ela tocou nas vestes? E chamou a atenção de Deus? Lembra disso? Da mesma forma, Deus está falando comigo, com você. Nós temos que buscar a sua bondade. Nós temos que fazer Deus voltar para nós com a sua bondade. Que quando Ele volta para nós, esse Covid-19 vai embora, irmão. Esse Covid só vai durar o tempo que o povo voltar para Deus de verdade, com todo o coração. Deus está guardando os seus. Deus, como botou a diaconisa, botou o tratamento direto do Pai para mim e para você, irmão. É dessa forma que Deus quer trabalhar comigo e com você. Nós temos que se voltar para Deus. Porque quando nós conseguimos fazer Deus se voltar para a gente com a sua bondade, Deus vai restaurar as nossas bênçãos. Então o profeta Joel está sendo usado no versículo 11 ao 14, que devemos voltar para Deus com todo o coração, por inteiro, e buscar o Senhor com jejum, oração, pranto, choro, chamando a atenção de Deus com a sua bondade. Porque quando Ele voltar para nós com a sua bondade, Ele restaura todas as nossas bênçãos. Então o profeta Joel, ele nos ensina a voltarmos para Deus. O versículo... Agora nós vamos estar no versículo 15 ao 17. Amém? Diaconisa, leia o que escrever aí, por favor. Em nome de Jesus, que eu não consigo ler aqui por causa da claridade. Irmão, um dia eu deixei meu eu se encher de orgulho e por discórdia eu me afastei do meu grupo de oração. Meu Deus. Foi um período bom? Claro que não. Sofri até um dia em que eu ouvi o Senhor, deixei... Deixa eu ler aqui dá, deixei rasgar. Não, peraí. Eu vou ler aqui, apareceu melhor para mim. Tá. Apareceu. Vou estar lendo o que a irmã colocou aqui, tá, irmão? Em nome de Jesus. Irmãos, um dia eu deixei meu ser, deixei meu eu se encher de orgulho. E por discordância eu me afastei do meu grupo de oração. Foi um período bom. Foi um período bom? Claro que não. Sofri até um dia em que ouvi o Senhor. Deixei rasgar meu coração. Pedi perdão. É fácil. Não, mas o Senhor me mostrou que precisava fazer por amor a Deus. E voltei. Não tem coisa mais linda que pedir perdão, que pedir e liberar perdão. É forte, hein, irmã? A irmã está cheia de Deus hoje, hein, irmã José? É forte, hein? Então não vale a pena você voltar para Deus à toa. Você tem que ter o seu objetivo, você tem que ter o seu foco. E o profeta Joel nos ensina
dessa forma, é voltar com todo o coração, é pedir perdão mesmo, é se arrepender. Não tem outra, irmão, não há necessidade de você largar a igreja, de você largar um grupo de oração. Já viu a nossa desculpa para sair de um grupo? Já viu? Ah, irmãos, está enchendo muito meu telefone está travando, tá? Então eu vou estar saindo do grupo. Se, irmão, se não é um grupo que não edifica, eu concordo. Mas se é um grupo que tem palavra, que tem ensinamento, tem outros grupos que você pode excluir. Ou tem alguns aplicativos no seu aparelho que você pode excluir. De repente um joguinho que você tem. Não é verdade? Mas aquilo que nos edifica, por que eu irei sair? Ah, eu tenho 2 grupos, os 2 grupos são as mesmas pessoas, aí sim, tudo bem. Concordo com você. Mas a nossa desculpa é essa. O meu telefone está travando, irmãos, eu estou saindo por causa disso, não me leve a mal. Não, irmão, eu vou sair porque eu não estou querendo mais ficar nesse grupo, então eu estou saindo. É dessa forma. Diaconisa Michele Sena, um abraço. Lembrando, irmão, aqui, para aproveitar a carona, que a Diaconisa Michele entrou aí. Amanhã é ela, né, Diaconisa? Amanhã é ela pregando na live. Tá bom? Então, Diaconisa Michele, chegue aqui às 18h30 para arrumar, porque você arruma lá na igreja, né? Então você chega cedo aqui também para arrumar a nossa live, tá bom, Michele? Glória a Deus. Irmãos, então vamos parar com essa desculpinha boba. Vamos se voltar mais para Deus. Amém? Então abre aí. Vamos agora, quem chegou agora, estamos falando do capítulo 2 de Joel. E vamos entrar agora no versículo 15 ao 17. Vamos estar lendo aqui no 15 ao 17. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo de sua recâmara, e saia o noivo de sua recâmara, e a noiva dos seus talamos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpedre e ao altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbios, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Eita Jesus, hein? Se ajuntarem santificação, agora é união. Agora Deus está juntando o povo para se santificar. E olha que desde o capítulo 1 até agora só se fala de jejum. Buscar o Senhor em jejum, se ajuntar, se santificar em jejum, em clamor, em oração, em busca. Deus agora está juntando o seu povo para se santificar. Situação crítica exige atitudes expedicionais. Tenho isto em mente. Devemos lidar com as adversidades da vida, imprimindo a energia de dedicação necessária para resolvê-las. Então agora, atitude. Né? As situações críticas pede um outro tipo de medida. Então agora, jejum novamente. Busca diária. Se voltar para Deus. Clamar ao Senhor. Voltar para os seus caminhos. Em obediência e em fidelidade.
e em santificação. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que Deus vai tratar comigo e com você. Deus quer um particular de cada um aqui. Tinha 20 e poucas aí nos assistindo, 20 e poucas pessoas nos assistindo. E Deus vai tratar com cada um de forma diferente. Esse Covid-19, cada um está sendo tratado de uma forma diferente. E o livro do profeta Joel está nos ensinando que Deus está tratando comigo e com você de forma diferente. Eu não sei como Deus está tratando com você, mas eu sei como Ele está tratando comigo aqui. É coisa séria. Aqui todo o povo deveria se consagrar ao Senhor, inclusive as crianças que ainda mamavam e os recém-casados, grupos que em Judá tinham privilégios em situações de guerra. Dada a porção do problema, nem mesmo eles foram excluídos do grande jejum e lamento para qual o povo havia sido convidado pelo Senhor. Está entendendo aqui que o profeta Joel está falando? Que seriam todos a jejuar, e até as crianças que mamam. E aí me leva lá em Esté. Quando Esté decreta aquele jejum, que até os animais jejuaram, a mesma coisa aqui o profeta Joel. Até os animais jejuaram. Deus está falando com todos. Aqui Deus está falando com todos. Todos devem se voltar a mim. Todos devem jejuar, buscar, me clamar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, orar e clamar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Sabe o que Deus está falando? Eu só vou ouvir o seu clamor quando o seu clamor estiver em santidade comigo. Quando você abrir um propósito comigo, uma busca intensa com Deus. E esse Covid-19 veio para isso, irmão. Hoje nós temos tempo para ter uma busca com Deus. Olha onde nós estamos aqui, são 10 para meia-noite. Isso aí é uma busca, é palavra. Sem palavra, irmão, nós estamos mortos. Quem mais está escrevendo alguma coisa? Porque o meu parece que está, né? Quem escreveu mais alguma coisa? Está entendendo o que Deus quer falar comigo, com você? Todos teriam que se lamentar, que jejuar, que buscar criança, animais, adulto, crianças recém-nascidos, recém-casados, tudo. Deus está falando com todos aqui, irmão. Com todos. Ana Paula Marques, Diaconisa, um abraço. Então Deus está falando comigo e com você. Então lá, ó, era um momento de oração e humilhação, não de júbilo. Irmãos, o livro do profeta Joel, do 1 ao 2, a gente está vendo aqui que era somente humilhação. Era se voltar para o Senhor na humilhação. Sabe o que Deus estava falando? Não adianta você voltar para mim, rasgar as suas vestes, não. Colocar vestes novas, não. Deus estava falando é rasgar o seu coração, é voltar com todo o coração voltado para mim, com seu coração puro, íntegro. É voltar de coração, não de vestes novas. Deus estava falando, não adianta vir com roupas novas, vestes novas, não. É rasgar o seu coração, é se humilhar. Era momento de clamor, de tristeza. Naquele momento ali, não era momento de jubilar, não. Era momento de humilhação. Ali, irmão, acabou. O culto que tinha na igreja não tinha mais, os levitas não tinham mais prazer de louvar. Os sacerdotes não tinham mais prazer de sacrificar. Então, esse gafanhoto, esse ataque de gafanhoto,
Veio para despertar o povo, para trazer o levita novamente a louvar o Senhor, para trazer o sacerdote a sacrificar novamente, porque até o período de trazer louvores para a igreja tinha acabado. Não tinha mais amor pelas almas. Era cada um vivendo por si. A paz do Senhor. Laudineia, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, seja bem-vindo aí no nosso estudo. Então o período acabou. Os levitas não tinham mais prazer de louvar, os pregadores não pregavam mais a palavra, o povo estava totalmente disperso. Assim estava nós, antes desse Covid-19, vivendo da forma que achava que deveria viver. Só que Deus está dando mais uma oportunidade. Deus está trazendo para mim, para você, e falando para mim, para você, que esse momento não é de júbilo, não, esse momento é de humilhação, é se prostrar diante de Deus, do Senhor. É o momento de se humilhar, de buscar a face de Deus. Então Deus está usando o profeta Joel para falar para mim, para você, e não é momento de júbilo, não. É momento de guerrear. Então o que acontece? Muito de nós não tem essa sensibilidade e acha que fé é negar a realidade. Mas não é. Não é isso, não. A fé significa acreditar além do que é a realidade. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é que se espera o que seja. Você não vê, mas você crê, você sabe que vai acontecer. É dessa forma que Deus quer trabalhar comigo e Deus quer trabalhar com você, irmão. Essa é a realidade. Nós temos que viver a fé além da nossa realidade. As pessoas acham que a fé é negar a realidade a qual nós estamos vivendo. Não! A fé vai além disso. Muito além disso. Nós estamos vivendo uma realidade. O Covid-19 é uma realidade. Tem pessoas que não acreditam. Mas é a realidade que está acontecendo. A Covid-19 poderia ser qualquer outro nome, mas é uma doença que causou uma pandemia. É a realidade. Então a nossa fé tem que ir além dessa realidade com a qual nós estamos vivendo. A nossa fé, nós temos que acreditar sim, ter fé que Deus vai mudar esse quadro. Deus está usando o profeta para falar comigo e com você. Ei, a sua fé tem que ir além dessa realidade a qual você está vivendo hoje. Amém? Porque Deus está falando comigo e com você. Quem nega a realidade não quer se esforçar para resolver o problema. Essa é a realidade, irmão. Apenas fazer contas de contas que ela não existe. Ou seja, quem nega a realidade simplesmente está ignorando a realidade. Quer fazer um de conta que isso não existe. Não, mas existe sim. Você não quer resolver o problema. Essa é a realidade. Porque aquele que nega a realidade é porque não quer resolver o problema. Uma realidade que acontece dentro do nosso meio. Graças a Deus, o meu casamento está maravilhoso. Graças a Deus. Mas vamos lá, irmão. Eu não sei porque Deus me leva para esse lado, mas se Deus está falando, eu tenho que fazer, né, irmão? Sabe quando a gente nega a realidade? É saber que o nosso casamento está passando por uma situação difícil e precisamos de ajuda. Sabemos aonde está errando e nós queremos negar isso. Simplesmente quando você quer negar, você nega, é porque você quer fugir do problema, você não quer resolver. E quantos casamentos se acabaram por causa disso? E estão se acabando até hoje? Hã? É por aí, irmão.
Queremos negar a realidade que o nosso casamento está passando por uma situação de crise, mas nós não queremos aceitar. Queremos negar essa situação. Bom, Deus está com um mistério tremendo aí dentro dessa live. Deus tem colocando pessoas no nosso caminho com casamentos destruídos, irmão. Mas é o que Satanás está fazendo com o casamento. Aí sabe o que acontece? A gente quer fugir da realidade, que a gente precisa parar, sentar, analisar, conversar, ver os erros para acertar, para restaurar o casamento. Só que a gente quer negar isso. Ah, tá bom, ele não fala comigo, eu não falo com ele, aí ele chega, faz o que ele quer, né? Ele trabalha, eu também, eu sou independente, não dependo dele. Para, irmão. Para com esse negócio de individualidade. O erro está aí, ó. Ah, eu sou independente, eu não preciso dele. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, ele tem o dele. Mentira, para. Isso aí é um demônio chamado de visão. O seu dinheiro é do seu esposo e do seu esposo é seu. Para. Se o casamento chega no estágio de separação, preste atenção. Se você chega em um estágio de separação, não foi erro só de uma pessoa. Foi erro dos dois. Para com isso. O que tem que fazer no momento de crise, irmão? Eu tenho 19 anos com a minha esposa. Total. Nós somos casados há 13 anos. Eu sou casado, vivo com a minha esposa há 13 anos. Vivemos 19 anos juntos, namorando, mas casado, morando no mesmo teto, são 13 anos. Já passamos por muitas dificuldades na nossa vida financeira, irmão. Muita. Teve momentos que eu trabalhava e ela estava desempregada. Eu nunca joguei na cara dela que ela estava desempregada e o dinheiro era meu. E teve situações que ela estava trabalhando, sustentando a casa e eu estava desempregado. E ela nunca jogou na minha cara que o dinheiro era dela e eu não te fazia nada. Não. E teve momentos que nós dois ficamos desempregados 4 anos juntos, eu e ela junto, 4 anos desempregados. Em nenhum momento a gente sentou para se separar. Em nenhum momento a gente nunca sentou para sentar e falar, vamos dar um tempo. Todas as dificuldades que nós passamos juntos. É por isso que hoje nós somos conhecidos como casal da fé. É por esse motivo. Porque toda dificuldade passamos juntos. E as que vierem vamos passar junto também. Então, se hoje o seu casamento está complicado, é muito simples. Vou me separar. Olha o lado que Deus me leva. Eu não sei o que Deus está... eu não sei, sinceridade. É muito fácil eu chegar para minha esposa e falar, vamos se separar. Porque eu estou simplesmente ignorando a realidade e fugindo do problema. Essa é a realidade. Agora, ao invés de eu fugir do problema, porque eu vou entrar em outro problema lá na frente, só que vai ser um problema novo, mas vai ser pior. Por que vai ser pior? Porque você não resolveu o primeiro problema. Você fica preocupada em se separar, mas você já se preocupou em regar o seu casamento? Você fica tão preocupada em ver erro do seu esposo, ver os erros do seu esposo, e o esposo vê os erros da mulher, mas perde tempo com isso, ao invés de ver uma solução para restaurar o casamento. Ou seja, se eu quero que minha esposa mude, eu tenho que mudar primeiro. Eu exijo que a minha esposa mude, mas eu mesmo não mudo, eu continuo a mesma pessoa. Como que minha esposa vai mudar se ela não vê mudança em mim? Como que o esposo vai mudar se não vê mudança na esposa? Então, como que Deus vai se voltar novamente para a gente se a gente não se arrepender?
como, irmão. Não tem como. Não adianta você negar a realidade. Sabe que Deus está falando? Filho, não negue a realidade do que você está vivendo. Você está com um problema financeiro? Está afetando o seu casamento? Você está com um problema com o seu filho que está nas drogas? Ou está na prostituição? Ou, desculpa o termo, irmão, é um vagabundo, não quer fazer nada? E isso está atrapalhando o seu casamento? Não adianta fugir da realidade, não. Senta, conversa. O problema você já tem, cadê a solução? A solução não é simplesmente pegar um divórcio, rasgar, se separou, vai cada um para um lado, não. Essa não é a solução que Deus quer para mim e para você, não. Nós temos que resolver o problema. Não fugir do problema, irmão. Então, enquanto nós não nos voltarmos para Deus, Ele não vai poder agir na minha vida e na sua vida. Cada contexto apresenta um conjunto de atitudes de fé, muito particulares. Sendo assim, é necessário dedicação e sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor e saber o que fazer. Está entendendo? Cada contexto apresenta um conjunto de atitude. O que chegou? Por que chegou esse estágio, o seu casamento, irmão? O que veio se arrastando e não foi resolvido? É a famosa mochilinha de carrinho. Que a diaconisa já pregou aqui. Pode ir lá no nosso canal do YouTube, que você vai ver lá a pregação dela. A famosa maleta de carrinho, mochilinha de carrinho. A mala de carrinho. A mala de rodinha. É a verdadeira mala de rodinha. Ou seja, tá tão pesada as costas que agora eu boto na malinha que tem uma rodinha e eu vou empurrando. Isso aí você está empurrando quantos anos? 2, 3, 4, 5? Porque é muito cômodo para mim, entendeu? Como tá pesada as minhas costas, então eu vou botar na malinha de carrinho, de rodinha, e vou sair arrastando ela por aí. Calma aí, eu carreguei esse peso por 1 ano nas costas, com a mochilinha de carrinho, aí mais uns 2, 3 anos eu consigo levar. Assim pensava o povo de Judá. Vamos levando aí, ó. A gente está fazendo tudo aí, ó. Não estamos sendo repreendidos de nada. É isso aí, vamos para a orgia, vamos. Irmão, é que nem cartão de crédito, a hora a fatura chega. Você só passa cartão, R$5 passa. 2 de 10 passa. No final do mês, a fatura vem 2.000. Mas não era só R$5, R$10 sim. Só que você foi acumulando. E quando chegou no final do mês, a fatura chegou. E agora? Como é que paga? Se eu ganho 1.200, como é que eu vou pagar 2.000 de cartão? Irmão? Eu só estou te dando exemplo. É o casamento nosso. É os problemas da vida a qual a gente vai acumulando e esquece de resolver. Sabe que a maioria fala, irmão, e essa frase me ira. Já estou acostumado. Sempre foi assim, não muda mais não. Mas depois que o calo aperta, quer pedir ajuda. Então não deixe o calo apertar, irmão. Trabalha para esse calo sumir quando você vê ele nascendo. Faça isso. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmão, já são 00:30. Eu vou estar encerrando esse estudo aqui, em nome de Jesus, e voltarei terça-feira. Voltarei terça-feira com com o versículo 18 ao 22. Amém? Isso. Porque ainda tem vai até o versículo 28. Então vou estar dividindo em 2 partes esse estudo. Tá bom? Então vamos estar parando aqui hoje. E na terça-feira, evangelista, qual é o horário, irmão? Não sei qual é o horário, diante do Espírito Santo. Eu não sei. Eu sei que é das 20 horas em diante. Isso eu sei. Pode ser 8, pode ser 9.
pode ser 10, hoje começou 10 e pouca, quase 11 horas. Tá? Então não vou estender muito o estudo, porque senão também a gente acaba esquecendo aquilo que já foi do princípio. Então vou estar parando aqui do versículo, né, do 14, do 15 ao 17, e na terça-feira que vem estarei no capítulo 18 ao 22 em diante, tá bom? Então na terça-feira nós vamos terminar o capítulo 2, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, Deus me leva para esse lado de casamento. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês uma coisa que está acontecendo. Hoje a maioria dos casamentos não está durando um ano. Sabe por quê? Pega para mim o livro. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão se preparando para o casamento. As pessoas estão casando por emoção. É isso que está acontecendo. Infelizmente. Você conhece o seu marido ou a sua esposa num namoro. Eu vou usar aqui o que o Cláudio Duarte falou e é pura realidade. Ele fez um gabinete com uma mulher e ela falou para ele: pastor, encontrei um príncipe. O homem faz de tudo para mim. Tudo que eu desejo ele faz. Mas só tem um problema. Aí o pastor perguntou: qual, filha? Ele bate na mãe dele. E o pastor virou para ela e falou: filha, casa logo com esse homem. Aí ela perguntou: mas por quê, pastor? Porque a mãe dele precisa de um descanso. Sabe o que ele está falando? Se ele bate na mãe dele, você acha que ele não vai bater em você? No namoro você conhece o seu marido. Aí você vai saber se é ou não para casar. Eu fiquei 6 anos com a minha esposa. 6 anos eu fiquei com ela. A gente já com namoro, 1 ano de namoro, 2 anos, não lembro, a gente já tinha aberto, né? Aberto uma conta conjunta. Já de namoro, ela tinha controle do meu pagamento e eu tinha do dela. E a gente sempre com o propósito de juntar dinheiro para nos casarmos. Eu nunca levantei a mão para minha esposa, nunca. E minha esposa nunca levantou a mão para mim. A única coisa que ela fez, ela pegou uma garrafa d'água e tacou em cima de mim porque eu cheguei tarde em casa. Só isso. Uma única vez também. Mas jogou água. Isso. E a gente não era nem casado, né? Ela tá falando aqui comigo, a gente não era nem casado. É verdade, era namorado, né? Não, éramos casados. Éramos casados. Era assim. Tava morando na casa da minha sogra. Era assim. Mas, tipo, não jogou para me machucar, só a água que veio em cima de mim. Tava bem longe, a gente estava meio afastado. Afastado da igreja, não. A gente nunca se afastou da igreja. A gente só ficou sem igreja. Mas a gente nunca se afastou. Foi a única vez no início. E ela nunca levantou a mão para mim, eu nunca levantei a mão para ela. Renata Diniz, um abraço, querida. Então Deus trabalhou muito na gente. E hoje nós temos um casamento alicerçado. Hoje nós temos um casamento estruturado diante de Deus, porque o que a gente passou, a gente já passou fome junto. Eu e ela em casa. Meus pais não sabiam, os pais dela não sabiam. Então hoje as pessoas não estão durando 1 ano de casado. E tem pessoas que têm anos de casado puxando o carrinho de rolimã. Pessoas empurrando os problemas para frente com essa mania de falar: eu já estou acostumado, sempre foi assim, não vai mudar. E tem casamento hoje destruído, mas pessoas vivendo no mesmo lar, de aparência.
Aproveita essa oportunidade que você ainda está dentro e restaura o seu casamento. Vê aonde foi o erro. Porque não é um só que erra, irmão. São dois. Os dois erram. Um culpa o outro. Eu já falei isso aqui. O marido culpa o filho, culpa a esposa porque ele trabalha e a esposa fica em casa e não toma conta do filho, e o filho, né, faz coisas erradas e aí se envolveu, então a mãe é culpada. Aí a mãe culpa o esposo, o pai, porque nunca tem tempo, só quer trabalhar. Aí o esposo fala que tem que trabalhar para sustentar a casa e que ela não trabalha. Você está entendendo o mistério das coisas? Pare de transfigurar a responsabilidade para o outro. Assuma a responsabilidade, os dois. Moço, senta aqui, nós erramos, foi nós dois. Mas olha só, não adianta agora apontar o erro. Vamos ver a solução, que nós já temos o problema? Porque se Adão tivesse feito isso, a consequência teria sido menor. Mas Adão ainda quer culpar a Deus. Ele é maluco. Adão surtou. Adão, ele ficou tão maluco que ele pecou, que ele quis culpar a Deus. A mulher que tu me deste, ou seja, se o Senhor não tivesse me dado mulher nenhuma, eu não teria comido aquela fruta. Ei, para de culpar. Assuma a culpa, os dois. Não adianta agora procurar o erro e ficar apontando. Não adianta viver de aparência. Está arrastando o seu casamento por anos, vivendo de aparência. Está na frente dos amigos, está sorrindo, alegre, chega em casa triste, chora, se sente só. Tanto o marido quanto a mulher estão vivendo junto, mas se sente só. Sabe por quê? Acabou a proximidade. Acabou o carinho. Então chegou alguém na minha casa, rindo, se abraça, e quando vai embora, volta para a realidade. Sabe o que é isso? Você está negando a realidade que seu casamento precisa de ajuda. Então peça ajuda, pessoas especializadas para isso. Se tiver que chamar um psicólogo, chame. Se tiver que sentar com um pastor, um evangelista, um líder, faça. Preste atenção, irmão, vem fresquinho. O estudo já acabou de Joel. Eu só volto na terça-feira que vem, do versículo 18 ao 22 em diante. Mas preste atenção aqui, ó, fresquinho aqui. Pare de culpar. Assuma. Entenda isso. Deus só vai curar a ferida se você expor. Se você ocultar a ferida, hein? Preste atenção. Eu quero... Diaconisa, pega um pano para mim. Pega um pano para mim. Eu vou trazer uma ilustração aqui que você vai entender o que eu estou falando, irmão. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Preste atenção. A minha ferida está sangrando. A minha ferida, eu já carrego ela comigo mais ou menos 5 anos. É exemplo que eu estou dando. Mas essa ferida eu estou carregando ela porque eu estou fazendo isso aqui, ó. Deixa a diaconisa voltar com um pano ali, que eu vou fazer para você entender. Para você entender, olha aqui, ó. Esse aqui é um pano, irmão. Um pano. Eu estou com minha mão machucada. Mas olha o que eu faço, ó, para ninguém ver. Joguei o pano. Vem o sol, eu estou com pano. Vem a chuva, eu estou com pano. Vem o calor, eu estou com pano. Vem o frio, eu estou com pano. Eu estou escondendo. Só que na maioria das vezes, a nossa ferida tem que estar exposta, até mesmo para um sol bater. Está entendendo o mistério? E secar. Mas quando você cobre a sua ferida diante de Deus,
Deus não pode curar. Ela vira uma granguena. Granguena que fala? Não é isso? Uma granguena. Ou seja, você continua com a ferida o resto da sua vida, já virou uma granguena. Mas quando você coloca ela exposta, ela começa a cicatrizar. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Está descendo fresquinho? Enquanto você não abrir a sua boca e reconhecer que você precisa de ajuda no seu casamento, Deus não pode atuar. Você vai viver pedindo oração, pedindo oração, pedindo oração. Mas enquanto você não pedir ajuda, Deus não pode resolver. É dessa forma. Então, irmão, tem pessoas que casou muito cedo. Tem pessoas que casou cedo demais. Teve pessoas que adquiriram experiência, teve outras que ainda não. Então, quando eu falo de casamento, irmão, eu falo porque eu vivo o meu casamento. Irmãos, tem momentos da vida que o nosso casamento, eu não sou melhor do que ninguém não, tá, irmão? Diante do Espírito Santo de Deus. Eu só estou falando que eu vivo. Tem momentos da minha vida com a minha esposa que a gente para e analisa e fala, meu amor, tá caindo na rotina. Tá virando uma coisa monótona, isso aí eu não quero não. Sabe o que a gente faz? A gente volta lá no passado, no tempo que a gente namorava. O tempo que a gente se declarava, né? Assim, no namoro, eu te amo, meu amor, vamos sair, a melhor roupa. Tem momentos da vida, nossa, que a gente, amor, vamos sair. Eu deixo minha pequena com a mais velha e a gente vai pegar, vai sair, vai dormir fora. Vai ter uma noite nossa, uma coisa diferente. Irmãos, é isso mesmo, eu estou falando que eu vivo. Sai da rotina. Chega em casa, mulher. Quando seu marido chegar do serviço, ele não quer ver uma mulher com cabelo em pé, fedendo a cebola, não. Ele quer ver uma mulher cheirosa. Recepciona seu esposo. Mesma coisa o esposo, quando estiver em casa, faz a comida para sua esposa, faz um agrado para sua esposa. Tem vezes que eu pergunto, meu amor, você quer comer o quê? Eu sou difícil para cozinha, irmão, confesso. Mas eu gosto da cozinha, tá? Tá balançando, gente. Tira o pezinho que você tá mais altura. Então, tem dias que eu falo, amor, hoje eu vou cozinhar. Então deixa eu cozinhar. O que você quer comer hoje? Você já fez esse agrado? Já fez? Agrada o seu esposo, bota uma roupa diferente. O esposo, agrada a esposa também, faz a barba, corta o cabelo, fica cheiroso. Você tem que sentir saudade quando o seu esposo sai para trabalhar, você tem que sentir saudade. E o seu esposo tem que sentir saudade também. Ou você é aquela esposa que quando o marido sai para trabalhar, você dá graças a Deus. Ou você é o esposo que quando você sai para trabalhar, você dá graças a Deus que saiu da sua casa. Para com isso. Eu mando mensagem para minha esposa, oi meu amor, como é que você está? Amor, estou com saudade. Vamos preparar o ambiente para quando chegar a noite, ter uma noite maravilhosa. Mas chega um ogro que sai, briga com a mulher, liga brigando com a mulher. Aí chega a noite, não, vou falar português claro, quer fazer amor. E ainda acha que a mulher tem que se deitar e dar prazer para ele, irmão? Calma aí, a mulher não é objeto, não. E o homem também não, irmão. Porque tem mulher também que é só misericórdia. O marido nem chega em casa, já está ligando, fazendo fofoca no filho. Ainda fica botando medo no filho. Ah, deixa seu pai chegar que você vai ver só. Ei, resolve você a situação. Deixa também o seu esposo chegar em casa, tomar um banho, prepara a comida dele. E sim, quando vocês forem dormir, amor, senta aqui, ó, deitadinho na cama, amor, olha só. Aconteceu isso, mas eu já resolvi, mas eu estou te passando. Você está entendendo como é que as coisas mudam? Está entendendo?
É dessa forma, irmão. Então, pare e analise. Seu casamento chegou a esse ponto por quê? O que lá atrás... Eu vou falar, irmão. Eu vou falar. Vou falar. Não sou baú para guardar, eu vou ter que falar. Irmão. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Eu vou falar. Você cuidou do seu marido como fosse seu filho. Você cuida dele como fosse a mãe dele. Agora você reclama. Mas foi você que acostumou ele assim. Tudinho na mãozinha. Em vez de chamar marido, chama filho. Você foi a mãe dele. Ou seja, ele casou com a mãe dele. E agora, para você reeducá-lo como esposo, fica difícil. Hã? Eu falei que eu ia falar, irmão. Falei. E aí? Irmãos, eu vou parar por aqui porque o estudo, na verdade, já acabou. E Deus me levou para esse lado aí. Mas eu não quero enfadar os amados irmãos. Não quero. Então, peça a sua oração aí, em nome de Jesus. Eu vou estar orando por você, pelo seu casamento. Mas antes, eu quero falar desse livro aqui, irmão. Tá bom? Esse livro aqui... é um autor conhecido. É o meu professor. Conhecido, homem de Deus. E o nome do livro é Adolescentes e Jovens com Raízes Cristãs. Esse livro aqui, olha as perguntas que ele tem, olha só. O que é namoro cristão? Qual a idade ideal para namorar? Posso namorar um não crente? Como avaliar o meu namorado? Quais as orientações para saber se estou no caminho certo? Quando devo noivar? Posso ter relações sexuais antes do casamento? É possível ser feliz no casamento? Existem segredos para viver feliz com a mesma pessoa até a morte? Quanto tempo deve durar o namoro, noivado e casamento? Serão respondidas todos os que desejam ter uma vida a dois, felizes. Tá? Portanto, esta obra será muito útil. Esse livro aqui, irmão, eu estou ajudando o meu professor e estou vendendo ele. Tá? Então, me chame pelo Zap. Visita o nosso canal do YouTube, #Casal Separado da Fé. Visite lá, que está lá, está no nosso Facebook também. Esse aqui, ó, você que tem filho jovem, adolescente, tá? Esse livro vale a pena. Deus sabe exatamente o que está falando aqui com a gente, irmão. Aí, Rosângela, de Belo Horizonte. Rosângela não, Rosilane, de Belo Horizonte, mano. Mas se a gente manda por correio, a gente dá um jeito aí pra você. Não sei como é que a gente faz, não. Mas a gente envia, a gente dá um jeito aí. Mas se você quer adquirir esse livro, a gente vai dar um jeito de chegar até você aí. Tá? Os correios voltando na... Os correios voltando dá pra gente enviar para você aí também, tá bom? Então, já comprei o meu. É um livro que eu tenho um adolescente em casa, eu tenho tenho uma jovem em casa, tenho uma criança em casa, e ele é muito bom, tá? E outra coisa, tá? Ele vai fazer você ter uma estrutura, uma visão diferente do seu casamento.
É muito forte esse livro. Amém, irmãos? Vamos estar orando em nome de